eu estou com muitas expectativas para esse mês de julho, porque a dinâmica do mundo sempre irá na contramão da dinâmica do Espírito de Deus. A dinâmica deste mundo sempre estará na contradinâmica do Espírito de Deus. Então observe o que as pessoas deste mundo estão falando, observe o que as mídias estão falando e faça o contrário, faça tudo aquilo que vem do poder de Deus, da palavra de Deus, e você vai andar na contramão das direções deste mundo. Muitos têm falado que o ano de 2020 já é um ano perdido. O ano 2020 é o ano mais aproveitado dos últimos séculos. É um ano de muito alinhamento, é um ano de conserto, é um ano de remanescentes, é um ano em que o Senhor está separando o trigo do joio, é um ano em que o Senhor está purificando a igreja, e Ele está derramando o que liberou aqui do dia 31 para o dia de dezembro, 1º de janeiro, na nossa virada apostólica, que disse que seria um ano de muita glória. Essa muita glória está trazendo justiça social, esta muita glória está destruindo todas as obras de mentira. Esta muita glória está entrando na política, na educação, na mídia, nos reinos sociais. A muita glória de Deus está vindo. Tem muita glória de Deus. Diga aleluia. Glória de Deus não é como muitas vezes nós pensamos, quando alguém começa a orar em línguas, começa a falar ali, nossa, que glória, fulano de tal foi cheio, né, pastor Vitor? Foi cheio da glória, começou a ficar arrepiado. Sim, também ali tem glória, né? Os reteté, né? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Também tem glória, mas tem glória de Deus que está sobre todo o Brasil e sobre todas as nações. A glória de Deus está consertando a terra, está alinhando a terra aos céus, e você desde aqui do centro, porque Deus, Ele tem uma aliança com os centros. Então desde aqui do centro apostólico manancial, desde aqui do centro do Brasil para todas as nações, tem algo que está acontecendo. Por isso que Deus quer, por meio da revelação da palavra, Ele quer levar você, principalmente neste mês de julho, no centro da vontade dEle, para que você caminhe no centro da vontade dEle, para que você acesse a convergência, a zona de convergência que vai fazer você viver no centro da vontade dEle. Diga aleluia. E estamos nessa série, nós vamos anunciar em todos os nossos grupos, nas redes sociais, qual será a nossa estratégia, nosso desafio de jejuns, de consagrações para este mês, porque será um mês de muitas conquistas. Você está crendo comigo? Diga aleluia. Será que tem alguém com fé aqui? Amém? Você é medido pela sua fé na sua reação. Amém? Amém? Por que morto não tem fé? Porque morto não movimenta mais, acabou. Então você está vivo, amém? Então no seu movimento, no seu clamor, no seu grito, no seu brado, aí você revela onde está a sua fé. Porque fé é o movimento da tua vida espiritual, você está sempre se movimentando. Então nós vamos anunciar sobre a nossa estratégia, mas estamos começando esta série Estratégias Apostólicas, e o Senhor me levou a um homem em que Deus deu estratégias. Deus, antes de toda e qualquer conquista, Ele vai anunciar estratégias. Antes de toda e qualquer conquista, Deus tem estratégia. Para cada problema seu, Deus tem uma estratégia. Para cada milagre, Deus tem uma estratégia. As estratégias sempre fizeram parte dos projetos de Deus para o ser humano, mas muitas vezes nós não queremos buscar as estratégias. Por quê? Porque vai exigir de você um tempo, vai exigir de você o pensar. E quando foi feito na nossa série, estão aí nas nossas, aqui, para quem está enxergando aqui, está publicado aqui nessas telas, ok? Se você está conseguindo enxergar, esse é um tabuleiro de xadrez. E quem joga xadrez, que é um jogo inteligente, é um jogo de dinâmica, é um jogo de paciência e é um jogo estratégico. Então, para jogar xadrez, você precisa buscar estratégias. É um jogo pensante. E Deus quer levar eu e você novamente a sermos homens e mulheres pensantes, que vão pensar antes de agir. Porque quando você pensa,
você para pensar, a despeito de alguma atitude, a despeito de alguma decisão, a despeito de algum posicionamento, então você começa a receber as estratégias. Quando você começa a fazer as coisas ao bel prazer, quando você começa a fazer as coisas talvez levianamente ou de qualquer jeito, sem uma estratégia, então isso poderá trazer perda para a sua vida. E Deus levantou a Davi, o rei Davi, um homem que foi um homem belicoso, um homem guerreiro, um homem lutador, foi um grande rei, mas também foi um grande sacerdote. E Deus levanta Davi, e para cada vitória que Deus tinha para Davi, ele tinha que buscar uma estratégia. Deus dá a vitória, mas você é quem busca as estratégias. Este ano é um ano do xadrez de Deus. Esse é um ano de muitas estratégias. E o Senhor está pelo Espírito Santo, Ele está aguçando o teu espírito, Ele está despertando você, para que você possa buscar estratégias para esse tempo. São nos dias mais difíceis que você recebe as maiores estratégias. São nos dias mais difíceis que você, se buscar, você vai receber as maiores estratégias. Aquilo que você chama de problema, Deus já tem uma solução, mas nessa solução tem uma estratégia. Há uma estratégia para você sair das dívidas, há uma estratégia para você enriquecer, há uma estratégia para você abrir a tua empresa, há uma estratégia para você até conseguir se casar. Vocês conhecem a minha história já da estratégia, né? Com a vossa mãe espiritual, do apóstolo, né? A estratégia das sacolinhas, de bala, né? Para conquistar ela, que ela mostrava-se muito difícil no ambiente que ela estava, todo mundo cantando para lá e para cá, e ela dizia, não, não, não. Eu falei, vou ter que buscar uma estratégia do alto, eu tenho que buscar uma estratégia celestial. Então convidei ela para ir ao cinema, levei ela para assistir o filme Robin Hood, isso faz mais de 30 anos, né? Mais ou menos, e ali eu tive a estratégia de pegar uma balinha, ameaçar, colocar na boca dela. Quando ela ia morder, eu dei um beijo na boca dela, e aleluia, partiu para o abraço, aleluia. Nem lembro do filme mais, ali, acabou o filme ali, aleluia. Fiquei as primeiras meia hora buscando o momento, né? O que eu faço com a mão, dentro do cinema, levanto agora, não levanto, é cedo demais, será que ela vai tirar a minha mão? E eu muito tímido, eu fui bem devagarinho, assim, tomado pelo Espírito Santo, de ousadia, coloquei a mão e abracei, a sacolinha, aquela sacola assim de 1 quilo de bala já estava no meu colo, e eu fui com a outra mão, peguei balinha e falei, você quer? Então, eu já peguei a balinha, fui colocar na boca dela, na hora que ela virou, pronto, foi para o abate, aleluia. Então para tudo há uma estratégia. Deus é estratégico, mas o diabo também é estratégico. O diabo, ele tem estratégias para fazer você cair no pecado. O diabo não vai fazer nenhum de nós, e não vai conseguir em nome de Jesus, diga aleluia. Mas antes de ele embaraçar você, antes de ele levar você à queda, antes de ele levar você para o pecado, ele vai vir com uma estratégia. Ele vai vir com um relacionamento errado, ele vai vir com uma saída para um lugar onde você não deveria ir, ele vai vir com uma tentação de uma mulher casada, de um homem casado, ele vai vir com alguém, uma terceira pessoa, para se infiltrar no seu casamento, no seu relacionamento. Ele é muito estratégico, por quê? Porque ele viu tudo isso no reino do Espírito. Ele percebeu que uma das leis de conquista no reino do Espírito é a estratégia. Então ele faz de tudo para destruir os filhos de Deus. Ele, para cada morte, para cada um que ele tenta matar, roubar e destruir, ele tem um plano, ele tem uma estratégia. Ele não vai fazendo por acaso, agora é você, não. Ele, como no jogo de xadrez, ele pensa, ele analisa, ele calcula o tempo, ele tem paciência para esperar, ele vai construindo o momento certo para dar o bote. Qual foi a estratégia desde o Éden, para que Satanás, em forma de serpente, conseguisse enganar o homem, iludir o homem? Porque eu quero entregar uma revelação para vocês aqui. O diabo não tem poder. Deus não deu poder ao diabo. Ele tinha poder,
quando estava em convergência nos céus. Quando ele caiu, Deus arrancou dele o poder. E Satanás, junto com 1/3 dos anjos que caíram, a única coisa, o suposto poder do diabo é a ilusão. Desde o Éden, o diabo não mostra poder, ele mostra a ilusão. Ele sempre vai vir como ilusão. Então, quando o inimigo consegue afetar a tua mente, e quando você começa a pensar que ele tem poder, que ele pode fazer as coisas, então você começa a ser roubado e manipulado, porque o que ele tenta fazer é iludir você para pensar que ele tem poder. Quantos estão entendendo? As pessoas que hoje vão caindo, as pessoas que são enganadas, são as pessoas que são iludidas. Assim como ele iludiu a Sansão por meio de um relacionamento errado, e quantas pessoas das Escrituras, voltando lá ao Éden, o que ele fez com Eva? Iludiu. Ele não tinha mais poder ali, já era caído. Então ele trabalhou com a ilusão, fingindo ser alguma coisa, fingindo ter alguma coisa. O que ele tentou fazer com Jesus no deserto? Tentou iludir a Jesus lá no deserto. Posso te dar isso, posso te dar aquilo, mas ele não é dono de nada. Mas ele quer mostrar que é dono de tudo, ele quer mostrar que pode, ele quer colocar medo em você. É tudo uma ilusão. E ele age como um mágico nesses dias, trazendo ilusões para você, e você pensa que é. Você talvez já assistiu muitas mágicas, e se não fosse o Mr. M, quem lembra? Com aquela voz do Cid Moreira que dava um medo. Ele vai agora, eu Mr. M. Nossa, você teve medo já do Cid Moreira. Ele estraga a voz dele colocando pânico, não é? Então, o Mr. M revelou coisas que você jamais imaginava. Você pensava que tudo era verdade, ou a maioria. Não, isso aqui não tem jeito. Não, isso não tem jeito. Não, isso aqui não tem saída. E quando o Mr. M ia lá, você então, aí você achava, não, então foi lógico, porque eu não pensei nisso? Por quê? Porque Mr. M, ele veio para revelar as ilusões que, é o Mr. M mesmo, veio para revelar as ilusões que outros mágicos, até o próprio Mr. M praticava. E é isso que o inimigo faz, ele tenta trazer ilusões na sua vida, sempre vai tentar te iludir. E ele tentou iludir a Eva desde o início, dizendo, se você comer desta árvore, vai conhecer, e foi iludindo. No ilusionismo está o encantamento. Repitam isso. Então é muito importante que você volte a ser uma pessoa pensante. Para cada problema, repito, há uma estratégia de Deus. Para cada conquista, Deus já tem uma estratégia. Basta os filhos de Deus buscarem. Quantos estão entendendo? Porque enquanto estamos aqui, os filhos das trevas estão buscando da parte do inimigo estratégias para destruir governo, para destruir a igreja. Eles fazem isso nas madrugadas enquanto estamos dormindo. Eles fazem na surdina estratégias para colocar quem eles querem no governo. Eles vivem, eles sentam e pensam e repensam e analisam, e pensam e repensam e analisam, para destruir o governo, para destruir pessoas. Eles buscam estratégias, e quando muitos de nós vamos perceber, nós vamos ver que são as estratégias. Estávamos conversando hoje lá em casa, sobre um dos que querem ser candidato à presidência da república, por saber que o nosso governo conseguiu inaugurar um manancial de águas lá no Nordeste. Diga aleluia por isso, né? Depois de quase 20 anos. Agora o que esse candidato, porque quem está por trás são os Rockefellers, que estão atrás, porque eles querem colocar pessoas no governo para continuar com as suas estratégias, e colocar um governo mundial. Esse que vai se candidatar a governo, ainda um jovem, ele está simplesmente doando R$200 para cada cidadão do Nordeste. É só preencher uma ficha e já vai receber R$200.
Por quê? Porque eu quero te abençoar. Tudo é uma estratégia para daqui a 2 anos, para daqui a 3, para daqui a 4 anos. Então, você vai receber nesta noite uma unção para estratégias. Você vai voltar a pensar, vai voltar a analisar, não vai fazer mais as coisas de qualquer jeito. Você vai buscar ao Senhor e Deus vai te revelar estratégias. Estratégias para ganhar dinheiro, estratégias para conquistas pessoais, estratégias para o teu ministério, estratégias para o teu chamado, estratégia de crescimento, estratégia que vai trazer você milagres. Hoje eu desato você e envio você para buscar. Se você buscar no Senhor, Ele já tem a estratégia para você vencer nesse jogo de xadrez da vida. Ele já tem uma estratégia para você conseguir chegar ao teu destino, para você conseguir alcançar aquilo que o Pai tem liberado para a sua vida. Quantos recebem um batismo de estratégias? Um batismo de estratégia para as faculdades, para os cursos, para os concursos. O Senhor está liberando estratégias apostólicas para venda, para compra, para aquisições, para negociações. Estratégias apostólicas são desatadas na tua vida, em nome de Jesus. Você vai voltar a ser uma pessoa analítica, um ser pensante, e por isso vai conquistar estratégias de vitória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Diga glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Uau! Em 1 Samuel, dando fundamento ao que eu já comecei, no capítulo 17, 1 Samuel 17, verso 38. Deus abençoe você que está aí ao vivo conosco, você que está assistindo agora também já gravado. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Esse é um tempo de estratégias. Vamos, como filhos de Deus, buscar estratégias do alto. Deus tem uma estratégia para cada batalha. Deus tem uma estratégia para cada conquista. 1 Samuel 17, 38. E Saul vestiu a Davi de suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi aproximando-se do filisteu. Diferente de Davi, porque a Bíblia fala desses 2 homens, Davi e Saul, um que tinha o espírito religioso e um que tinha o espírito de Deus, um que buscou estratégias humanas, terrenas, e outro que buscou estratégias divinas, celestiais. E Saul, ele tenta colocar, porque Saul foi tomado por esse espírito religioso, ele já estava com rebeldia em seu coração, e quando Saul fica sabendo que Davi ia enfrentar a Golias, porque Saul havia resistido, Saul havia rejeitado, então Davi, ele é tomado por um espírito de ousadia, e ele diz: eu vou enfrentar esse Golias, eu vou enfrentar este filisteus. Lembrando que os filisteus, em toda a história, era um povo que se levantava contra os filhos de Deus, contra a igreja do Senhor, contra a igreja apostólica. Os filisteus eram inimigos declarados de Deus, do Senhor. Então agora Saul tenta colocar, ele diz: já que você vai enfrentar a esse Golias, a esse gigante, pega a minha estola e vista a minha estola. Davi até tentou colocar a estola, a roupagem de Saul, mas não coube nele. Ele disse: eu não posso andar com isso, não tem como eu movimentar com isso. Por quê? Porque a armadura de Saul era já a representação de uma armadura humana, de uma armadura religiosa, de que não buscava mais as estratégias do Espírito, mas as estratégias da carne. E Davi disse: eu não posso mais andar por estratégias humanas, eu não posso andar por estratégias da carne, isso não cabe mais em mim. Entenda algo, eu quero aplicar isso na sua vida.
o inimigo estrategicamente sempre vai tentar colocar em você uma armadura do mundo, sempre vai tentar fazer você entrar em brigas com as pessoas, quando a estratégia de Deus é: nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra hostes espirituais, principados, potestades, dominadores do mundo tenebroso, forças espirituais da maldade. O inimigo sempre vai tentar colocar em você uma roupa do mundo, sempre vai tentar colocar em você uma roupagem de falência, uma roupagem de solidão, uma roupagem de depressão, uma roupagem de pobreza, de miséria, de vergonha. Esta é a roupa do mundo. O inimigo estrategicamente vai tentar colocar esta roupa em você, para fazer com que você se conecte às coisas deste mundo, mas a sua palavra para o inimigo é: esta roupa do mundo não cabe mais em mim, essa roupa do pecado não cabe mais em mim, eu não posso mais ir para este ambiente, eu não posso mais falar, praticar essas coisas, eu não posso mais beber essas coisas, eu não posso mais agir da forma que eu agia, eu não posso mais ser carnal, eu não posso mais sair brigando com as pessoas, eu não posso mais colocar essa roupagem de mágoa, essa roupagem de ferido. Não, essa roupagem não cabe mais em mim. Eu nasci de novo, eu não vou deixar que volte essa roupagem. Um dia eu já fui assim, eu já fui do mundo, eu já briguei, eu já mirei, eu já pequei muito, mas a roupa deste mundo não cabe mais em mim. Não, não, essa roupa de deprimido, de enfermo, de doente não cabe mais em mim, e o inimigo não vai mais colocar a roupa do mundo em mim. Não vou mais vestir as roupas do mundo. Essa não é a estratégia de Deus para a minha vida, em nome de Jesus. Assim como Davi, tomado pelo Espírito de Deus, não aceitou a roupagem de Saul, que era uma roupagem humana, terrena, uma roupagem já maligna, de derrotista. Você não vai voltar a vestir as roupas deste mundo, não vai mais colocar a roupagem de timidez, a roupagem daquele que tem medo. Não, hoje você tem as vestes santas, as vestes reais, as vestes de apostólico, as vestes de vencedor, as vestes de um homem, de uma mulher totalmente resiliente, cheios do Espírito Santo de Deus. Uau! É isso que o Senhor tem para você. Oh, eu já vesti essas roupagens. Eu tinha roupagens de medo, eu tinha roupagens de medo, de timidez, eu tinha. Mas depois que eu acessei Jesus Cristo, nunca mais quis colocar essas roupagens. Não aceite mais, não cabe mais em você. Não cabe. Como aquela canção: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não tem mais como viver. Quem já vestiu as vestes de Jesus Cristo, de ungido, não tem como mais vestir as vestes deste mundo. Não tem. Quem já experimentou uma experiência com o Espírito Santo, não quer mais ter experiências com as obras da carne. Pode aplaudir a Ele. Aleluia. Não vai mais se vestir, não vai mais se vestir de orgulho, não vai mais se vestir de vaidade, não vai mais. Você vai se vestir com aquilo que é santo, aquilo que pertence ao Senhor. Por isso que o Senhor diz: eu vou buscar uma noiva, uma igreja com vestes santas, com vestes brancas, adornada, purificada, com vestes de louvor, com vestes de adoração, não vestes de murmuração. As vestes de murmuração não cabem mais em você. Não adianta murmurar, que não vai dar em nada. Não vista, resista como Davi resistiu às roupagens de Saul, em nome de Jesus. Deus tem uma roupagem nova. Diga aleluia. E em Salmo 58, vamos comigo. Uau! Glória a Deus, glória a Deus. Salmo 58, a partir do verso 1, depois o verso 10. Falais verdadeiramente justiça, ó juízes, julgais com retidão os filhos dos homens? Longe disso. Antes no íntimo engendrais iniquidades e distribuís na terra a violência de vossas mãos. Desviam-se os ímpios da sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Têm peçonha semelhante à peçonha da serpente, são como a víbora surda que tapa os ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores, da mais fascinante em encantamentos.
Alegrar-se-á, ó justo, quando vir a vingança, banhará os pés no sangue do ímpio. Então se dirá, na verdade, há recompensa para o justo. Há recompensa para o justo. Há recompensa para os santos. Não há um Deus com efeito que julga na terra. Há recompensa. Deus está nos levando a ter sede de justiça. Bem-aventurados, disse Jesus, aqueles que têm sede de justiça, porque verão o Senhor. Nós estamos clamando pela justiça de Deus. E sabe o que está acontecendo? Deus está fazendo justiça. A palavra justiça é o mesmo que retidão e santidade. A palavra justo é o mesmo que santo, é o mesmo que separado. Os justos vão viver isso, e os justos são aqueles que vão caminhar nas estratégias de Davi. Diga aleluia. Agora, quais foram as estratégias de Davi? O que Davi tinha, o que Davi usava para que ele conseguisse as vitórias? Porque também está escrito em Samuel que Deus dava a Davi conquistas. Ele dava vitórias a Davi em todas as suas batalhas. Deus quer vitórias em todas as suas batalhas. Quem tem batalhas aqui? E nós vamos de batalhas em batalhas. E Deus não vai te poupar das batalhas. Deus vai te habilitar para as batalhas. Deus vai dar estratégias para as batalhas em nome de Jesus, porque você vai buscar. Eu sei pelo Espírito que muitos entraram aqui, que estão com situações adversas, com dificuldades, que estão com resistências, muitos tomados por problemas, muitos sem saber o que fazer. Eu sei que alguns estão assistindo aí, não sabem o que vai ser do amanhã, não sabem o que fazer. Quantas vezes nós liberamos essa palavra, eu não sei mais o que fazer para salvar a minha família, para libertar os meus filhos das drogas, para trazer de volta eles para a estrutura espiritual. Eu não sei mais o que fazer com as minhas finanças. Quantos eu não sei mais? Nós estamos liberando nestes dias, mas eu sei que há uma estratégia para cada um desses desafios. Há uma estratégia de Deus para cada uma das suas batalhas. São as suas batalhas, então você tem que buscar as estratégias. Diga aleluia. Eu quero aguçar o teu espírito aqui, para que você possa entender como aconteceu com Davi. Quais foram as estratégias de Davi? Em primeiro lugar, lá em 1 Samuel capítulo 17, as estratégias de Davi para as suas batalhas. Primeira estratégia, a sua roupa era sacerdotal. Roupa sacerdotal, isso significa intimidade com Deus. Intimidade com Deus. 1 Samuel 17, verso de número 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Meu Deus. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. A intimidade. Porque uma das marcas, das características de um sacerdote, e Davi, ele tinha roupa de pastor, diz a palavra, ele tinha roupa dos 5 ministérios, ele tinha uma roupa sacerdotal. Talvez você ainda não é 5 ministérios, mas você pode se vestir de uma roupa sacerdotal, que significa uma roupa de intimidade com Deus. Saul perdeu a sua intimidade quando ele negociou o seu relacionamento com Deus. Toda pessoa que você corta o relacionamento, você está cortando a sua intimidade. Então se você não desenvolve um relacionamento com Deus, então você não tem intimidade com Ele. Se você não tem intimidade com Deus, Ele não tem responsabilidade de entregar a você segredos. Ele não tem responsabilidade de entregar a você estratégias. Uau! Quantos estão entendendo? Então, eu estou entregando para vocês alguns ingredientes para que você prepare um bom e gostoso, saboroso bolo. Diga aleluia. A intimidade é muito importante. Por que a intimidade, apóstolo? Porque na intimidade a tua consciência espiritual ela é preservada.
Muitas pessoas, por que elas estão se corrompendo nesses dias? Por que estão se esfriando? Por que estão se vendendo? Por que muitos estão se afastando? Por que muitos estão tão ligados às coisas do mundo? E o inimigo começou a iludir, e muitas perderam a sede de se reunir, muitas perderam a sede de voltar a congregar. Por quê? Porque estão mergulhadas nas coisas para ganhar dinheiro. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro. E alguns perderam as forças, e não tem mais forças para as coisas espirituais, só tem forças para as coisas humanas e carnais. Tem forças para se reunir com várias pessoas. Às vezes você ouve algumas pessoas falar: não vou porque na igreja vai ter gente, mas ele está lá reunido lá no pedal, está reunido lá no evento, numa chácara, no ambiente de trabalho, com pessoas em volta, mas na igreja não pode. Olha a ilusão que o inimigo plantou. Em vários lugares podem. E você tem que entender, a sua consciência tem que ser preservada, a sua consciência espiritual tem que ser guardada nesses dias. O último lugar que parcialmente foi reaberto, em alguns lugares, inclusive aqui em Palmas, foram as denominações, as igrejas. Mas no ônibus pode andar com 100% de lotação. Mão no ferro, mão no banco, mão no chão, mão no teto. Encosta em um, encosta em outro. E não tem ninguém com álcool atrás passando ali o tempo inteiro. Mas aqui é aglomeração, não pode. Por quê? Porque o inimigo, ele quer te desconectar daquilo que te conecta ao Senhor. Ele quer te desconectar de pessoas que vão te conectar a Deus. Porque com isso, você não tem estratégias, você perde as suas estratégias, então você não vai vencer. Sabe o que o inimigo vai fazer? Ele vai te iludir e vai fazer com que você se canse. Vai fazer você trabalhar. E quando você vai ver, você está recebendo como no saquetel furado. Porque tudo que você foi construindo foi sem um fundamento espiritual, foi sem uma estrutura espiritual, foi sem uma conexão, uma intimidade, um relacionamento com Deus. E tudo que o ser humano constrói sem um relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus é para sua destruição. Tudo é questão de tempo. Tudo que a pessoa vai construindo sem ter uma busca no altar, sem ter um relacionamento no altar, é questão de tempo. Amanhã vai ruir, porque Deus ensinou o caminho, o Pai tem ministrado o caminho para cada um de nós. Este como nunca, mas muitos estão indo na contramão das coisas espirituais, mas esses como nunca são dias de nós estarmos mergulhados nas coisas espirituais. E falo no ofício de profeta agora, daqui uns dias, porque já tenho anunciado e Deus tem honrado as palavras desse altar, dos 4 ventos, do que viria sobre o mundo, e eu tenho falado, enquanto muitos estão falando, não, que seriam dias maravilhosos, serão dias difíceis, para nós dias de proteção, para nós dias de livramento, para nós filhos de Deus que estamos buscando as coisas espirituais, fica tranquilo, dorme em paz, descansa em paz, porque o teu está guardado, porque você está construindo no altar. Diga aleluia. Você que está desenvolvendo um relacionamento com Deus, sede de Deus, buscando ao Senhor, não se preocupe, não vai passar fome, não se preocupe que não vai ficar desempregado, não se preocupe que não vai ficar desamparado, porque você já matou um leão, um urso como Davi, e vai derrubar qualquer gigante, em nome de Jesus. Diga aleluia. Então ouçam, filhos, ouçam vocês, a todos que estão assistindo, líderes, ministros, que estão assistindo isso agora, daqui a alguns dias, porque esse é uma palavra de alerta, alerta vem antes, mas daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, nós vamos ver os frutos daqueles que fizeram a coisa certa nessa pandemia. Nós vamos ver os frutos daqueles que abandonaram as coisas espirituais, mergulharam no trabalho. Tem que trabalhar? Tem, mas há tempo para tudo. Tem que estudar, fazer faculdade? Tem, faça, eu fiz, mas há tempo para tudo. Quantos estão entendendo? Então serão revelados, anotem isso, daqui a alguns meses, 5 ministérios, nós vamos ver os que fizeram a coisa certa nesta pandemia, porque os que não caíram nesse terceiro vento que veio nessa pandemia, são os que guardaram seus corações alguns dias que nós alertamos aqui.
Os que não guardaram os corações, os que não deram ouvido, já caíram, se esfriaram, se venderam, se prostituíram, já abandonaram seus ministérios, já se tornaram caídos. Perderam o poder e perderam a autoridade. Porque uma pessoa, quando se afasta de Deus, se torna uma pessoa caída. Deus tira a revelação, Deus tira o poder, Deus tira a autoridade, porque só Ele pode dar. E Deus não vai deixar nenhum daqueles que se afastaram dele com poder e autoridade. Pode usar das trevas. Quando estão entendendo? Pode usar de forma enganosa. Então, nós vamos ver daqui a alguns meses aqueles que ficaram mergulhados em Netflix, mergulhados em casa, que não quiseram buscar congregar, que não vieram para Drive-in Church, que não buscaram coisas espirituais, que não participaram das ministrações por meio de live. Nós vamos ver, é questão de tempo, a colheita ela é certa, a revelação ela vem, nós vamos ver daqui uns dias. Nós vamos ver os que pegaram essa pandemia, estiveram buscando novidades, estiveram investindo, estiveram buscando coisas novas, estratégias, projetos, fundamentados numa vida espiritual. Quando estão entendendo? Então nós estamos num tempo de preparação agora para coisas que hão de vir. Não tem como nos preparar para coisas que passaram. Estamos construindo para coisas que hão de vir. Estamos semeando para coisas que hão de vir. Quando eu entrego aqui ofertas, dízimos e primícias, não é para o meu passado, é para um futuro. Porque lá no futuro, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, pode vir peste, pode vir demônio, potestade, principado, pode vir crise. Mas eu tenho memorial, eu estou guardado, eu tenho sementes no altar, eu tenho semente divina. Por isso eu não temo a tempestade, eu não temo ameaça, eu não temo o inimigo, eu tenho fundamentos, eu construí a minha vida no altar, eu busquei intimidade, eu busquei relacionamento com Deus, eu trabalhei, eu fui para a faculdade, eu cuidei da minha família, mas eu me fundamentei nas coisas espirituais, eu busquei ao Senhor de todo o meu coração, eu tenho uma história, o inimigo não pode me molestar, não pode me roubar, não pode me matar, não pode me destruir. Se você é essa pessoa, dá um brado de glória aí, em nome de Jesus. É na intimidade, quando você vai se desassociando de Deus. É como num casamento, quando o marido vai se desligando da sua esposa, por vários motivos, talvez até por uma terceira pessoa tentando entrar, ele vai perdendo a liga. Não fala mais as mesmas coisas, não pensa mais as mesmas coisas, não quer ir mais para os mesmos lugares. Por quê? Porque já foi se desconectando. Ele já não quer mais pagar um preço, ela não quer mais acreditar nele. Talvez ele já está aí pensando numa terceira pessoa, ela está pensando numa terceira pessoa. Então eles vão se desligando, então eles perdem a liga. Um não conhece mais o outro. Com Deus é a mesma coisa, porque é uma figura do marido com a esposa. Quando você vai se desligando do Senhor, filhos, você vai perdendo a sua consciência espiritual, e aquilo que você achava tão certo das coisas espirituais, você começa a pensar que é um exagero. Para que isso tudo? Não preciso disso, não é tempo para isso. Eu tenho que cuidar das minhas coisas, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que fazer isso, porque você está se afastando do seu relacionamento. E quando você se afasta de Deus, você começa a perder a sua identidade espiritual. Sem identidade, sem autoridade. Sem identidade, sem destino. Sem identidade, sem herança. Porque você se torna parecido com quem você anda. Você se torna parecido com quem você mais se relaciona. Por isso a intimidade nesse tempo é muito importante. Eu estou fundamentando vocês como apóstolo. Davi tinha uma vida com Deus. Por que Davi teve tantas vitórias? Qual era a estratégia dele? A roupa sacerdotal, que fazia com que ele buscava o Senhor antes de ir para as batalhas. Não adianta não adiantava ele ser belicoso, não adiantava ele ter um arsenal muito poderoso, se ele não tinha aquilo que faria com que Deus estivesse com ele na batalha. Essa foi a diferença. A nossa diferença está em momentos com Deus, filhos.
investir momento com Ele. E sabe o que vai acontecer? Você vai ter muitos dos seus problemas resolvidos enquanto você cria o seu momento de estar buscando o Senhor, se relacionando com Ele, do seu jeito. Talvez você não sabe nem como conversar com Ele, não sabe nem como iniciar uma conversa com Ele ainda. Dá um start, ainda que você diga, eu estou aqui, mas Ele vai ver que você está ali. Apóstolo, eu não sei como conversar, vai para lá, porque é aqui que você recebe as estratégias para lá vencer as suas batalhas. É aqui que você move os céus para que Deus esteja já, quando você levantar amanhã, abrindo uma porta de emprego, aprovando você num concurso, atraindo um relacionamento para você, fechando um contrato que vai abençoar poderosamente a sua vida. É aqui. Não é lá na hora, é aqui. Você constrói aqui. É aqui que Deus já começa. Enquanto depois você vai dormir, Deus começa a dar ordem aos seus anjos para que comece a pegar documentos que estavam embaixo e começa a colocar por cima. É aqui que Deus começa a movimentar. Em que Ele amanhã, quando você for lá bater a porta, você não vai nem conseguir bater porque a porta já está aberta. Ele já te deu uma estratégia. A estratégia está aqui. Enquanto você busca um relacionamento, intimidade, você chora diante dEle, você se apresenta para Ele. Enquanto você busca Ele de todo o coração, enquanto você conversa com Ele, é aqui que você vai construir a sua vitória na batalha. É aqui que Deus vai fazer com que os teus inimigos caiam de forma sobrenatural. É aqui que muitas vezes você vai ganhar batalha sem lutar. É aqui porque você já guerreou no mundo do Espírito, no reino do Espírito. É aqui, filhos, eu envio vocês para as batalhas que hão de vir. Essa foi a estratégia de Davi: relacionamento com Deus, intimidade com Deus, vida com Deus, um sacerdote que amou ao Senhor. Foi aqui que Deus deu as vitórias. Essa foi a estratégia de Davi. Não é nada complicado, é simples, não tem nenhum complexo, é simples. É aqui que você vai vencer as suas batalhas. É aqui. Deixa o teu marido ver você orando, deixa a tua esposa ver você buscando como nunca, deixa os teus filhos olharem para você e ver você deitado no chão, clamando, orando, adorando. Deixa que eles vejam, porque amanhã eles vão ver que essa foi a estratégia da vitória. Uma vida com Deus, um relacionamento com Deus. A estratégia foi essa. E muitos vão dizer: como venceu, como a porta abriu, como conquistou, como que venceu, como que foi liberto, como que foi curado. A estratégia foi uma vida com Deus. Eu me relacionei em intimidade com Ele e Ele me deu vitória. Quem recebe essa palavra, dá um brado de glória. Diga glória a Deus. Hoje o Espírito Santo vai te levar a um novo nível de intimidade. É lá que eu venço as minhas batalhas. É lá que eu faço as minhas orações para que você esteja vivo e vencedor. É lá que a minha esposa vê, o meu filho vê. E há momentos que eu fecho a porta e digo: amor, não atendo ninguém, o telefone está aí, não quero falar com ninguém. É eu aqui e ele, eu preciso entrar. Essa é a estratégia da minha vitória para amanhã, para a semana que vem, do que eu preciso. Não me chame, me deixa lá. Eu saio a hora que Deus mandar eu sair. Eu vou ficar aqui, seja 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, eu vou ficar aqui. E é ali que eu saio renovado, é ali que eu saio fortalecido, é ali que eu saio curado. Essa é a estratégia, você precisa aprender isso. É lá que você vai construir a sua vitória. Que simples. Só isso, apóstolo? Essa era a estratégia de Davi. A primeira, pelo menos. Segunda estratégia de Davi para vencer suas batalhas: o cajado na mão. No texto base que nós lemos, a roupagem sacerdotal, mas ele tinha em suas mãos um cajado. Sabe o que significa o cajado? O seu talento.
Salmo 23, verso 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Olha que nível de relacionamento. Só uma pessoa que conhece a Deus, e para conhecer tem que andar junto, para falar isso. Ainda que eu ande pelo vale, pastor Vitor, passou muitas coisas lá na Bolívia, né? Histórias emocionantes, pastor Vitor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Não temerei mal algum. Fala do seu talento. Significa você usar o que você tem. Todos que estão aqui nasceram com talento. Ninguém nasceu sem talento. Você pode não ter descoberto. Talento é natural, dons espiritual. Talento inerente do ser humano. Você nasce com talento para cantar, para dançar, para administrar. Por isso que alguns têm mais facilidade. Sim? Vamos para o futebol? Quem gosta de futebol aí? Manda as mãos. Eu estava falando com o Davi esses dias, meu filho, Diácono. Quem não sabe? Messi e Cristiano Ronaldo. Messi, talento, nasceu com talento. Cristiano Ronaldo nasceu com talento para jogar? Ele foi buscar. Ele tinha um talento que era para outras coisas, mas ele quis um outro talento, então teve que sacrificar e muito. Ele buscou, ele foi feito. Messi já nasceu com a bolinha coladinha no pé. Você tem que descobrir o seu talento, o cajado. Por quê? Qual era o talento que tinha Davi? O cajado. Tem alguma coisa que você carrega em suas mãos, dentro de si, desde quando você nasceu. Não tem que pedir, Senhor, me dá. Já está em você. E pelo que você mais gosta de fazer, pelo que você faz melhor, nisso já está o seu talento. Cabe a você aperfeiçoar. Cabe a você colocar excelência. Por menor que você pense que seja. Ah, apóstolo, mas o meu talento, eu descobri que meu talento é fazer coxinha. Tem gente milionária aí vendendo coxinha. Ah, meu talento é vender bolo. Vou fazer uns bolinhos, bolinho de pote. Tem umas Adrianas aí, então... É o seu talento. Vai ter a sua vitória com o seu talento. Você vai sacrificar menos, porque já está em você. O que Davi tinha na mão? Tenho aqui um cajado. Moisés, e Moisés clamando, Senhor, olha aqui, fomos liberados do Egito, passamos pelo deserto, eu estou com toda essa igreja aqui comigo, mais de 2 milhões de filhos espirituais para atravessar esse mar. Moisés, para de clamar a mim. Em que você é habilidoso? Desde quando eu encontrei com você lá nos montes, nas pedras, que você usava para apacentar o rebanho do teu sogro? O que você carrega desde lá? Um cajado. É isso aí. Usa o que você tem. O talento fala de usar o que você tem, o que está dentro de você. Diga aleluia. Tem algo que está aí dentro de você, basta você aperfeiçoar, e Deus vai fazer com que você seja abençoado com isso. Diga glória a Deus. Então, o cajado é a sua matéria-prima. Alguém pode repetir isso? Aponta para alguém e fala, o cajado é a sua matéria-prima. Você está entendendo isso? Diga aleluia. Então usa o que você tem, e você vai se dar bem com isso. É o teu talento. Não fique buscando coisas que não estão em você. Já está em você. E faça o melhor. E se aperfeiçoe nisso. Nisso vai estar o teu sucesso. Esta era a estratégia de Davi. Ele usou o que ele tinha. Ele não fica buscando, não, eu quero o que o outro sabe fazer. Eu acho legal fazer aquilo, eu quero também. Eu achei bonito aquilo ali, eu quero também.
Ah, eu achei legal o que a evangelista Ludmila faz, as coisas loucas lá, a blogueira Ludmila lá faz, bota os negócios no olho, as caras lá, gostei, eu quero fazer também. Não, é dela isso aí, é dela. Você pode fazer se estiver em você. Se eu fizer, eu vou estragar tudo. Mas ela faz bem, é louca ou não é? E está ganhando os loucos aí para Jesus. Está nela, é ela. Olha aqui que talento. Descobriu que o talento dele é música, se tornou músico, toca todos os instrumentos. E o que ele tem? Uma escola de música que já formou tantos alunos aqui em Palmas do Tocantins. É o talento dele, e é o melhor. É o seu talento. Em terceiro lugar, qual era a estratégia de Davi? As pedras lisas nas águas. As pedras lisas no ribeiro. 1 Samuel 17:40. E tomou seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e pô-los no alforje de pastor que trazia a saber no surrão, e lançou mão na sua funda e foi aproximando-se do filisteu. Agora, Davi enxergou naquelas águas 5 pedras lisas. Será que ninguém enxergou aquelas pedras? Sabe qual é a diferença de você estar conectado ao Senhor, um relacionamento com Ele, buscar estratégias? É que você começa a enxergar o que ninguém enxerga. E você começa a usar das coisas simples para obter a sua vitória. As pedras já estavam ali. As pedras lisas, porque as águas, quanto mais batem, vão e voltam, que passam pelas pedras, elas têm o poder de fazer com que elas fiquem lisas. Quem já pegou aquelas pedras lisinhas? Tem umas que parecem batata, não é? É gostosa, dá vontade de comer até, né? Lisinha, você pega tão lisinha, mas elas não eram assim, elas eram pontiagudas. Por causa de explosões, por causa de pedreiras, de quebras, elas foram quebradas e todas ficaram cheias de ponta. Mas quando elas ficam na água e a água vai, a água volta, as pontas elas vão sendo quebradas, elas vão ficando lisas. E aquelas pedras estavam ali há muito tempo e ninguém viu. E quando Davi olhou para aquelas pedras, olha o que é ter visão estratégica. Ele disse: eu vou usar destas pedras para derrubar esse gigante. Quando você está conectado com o Senhor, só você começa a ter percepções que ninguém tem. Vê o que ninguém vê para fazer o que ninguém fez. Tem muitas coisas que estão te rodeando, que são sinais de Deus para te dar vitória. Quantos estão entendendo? Você sabia, para os mais novos aqui, que a maioria desses relacionamentos aqui, que as pessoas estão casadas aí há 2, 3, 4, 5 anos, a maioria, eles andavam um com o outro, não enxergavam o outro. Tem muitas coisas que nós vamos nos acostumando. Tem coisas que te rodeiam, tem pessoas que te rodeiam, tem coisas na sua casa, tem coisas no seu ambiente de trabalho que Deus está usando para colocar luz, dizer: estou aqui, me usa para alguma coisa, faz alguma coisa, me conecta com você, peça alguma coisa. Eu quero, em nome de Jesus, abrir os vossos olhos espirituais. Oh, são filhos. Um dia, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, naquele momento, as minhas vestes foram trocadas. Mas o inimigo, ele é muito estratégico, e uma das estratégias e ferramentas que ele usa é a perseverança. Ele persiste. E aquele meio que eu andava, naqueles relacionamentos, as baladas, as festas da vida, ele tentou usar essas mesmas pessoas, e elas voltaram, tentando colocar em mim, pouco a pouco, as roupas novamente. Tentaram colocar uma camisa, um sapato do mundo, uma calça das coisas do mundo. Ele vai vindo de forma sutil, tentando colocar novamente as vestes do mundo. Muitas vezes você não percebe, e quando você vai olhar, você já está totalmente vestido com as características do mundo. Você já voltou a xingar, já voltou a práticas erradas, se tornou uma pessoa fria,
Você já abandonou o amor, as pessoas. Essa é uma estratégia do inimigo. A sua palavra para o estrategista, o inimigo, é: não vou vestir nenhuma das suas peças. Não vou andar na moda deste mundo. Porque cada vez que você vai colocando as roupagens do Espírito, mais branco você se torna, mais limpo você fica, mais brilhoso você vai crescendo, filhos. Uma roupagem nova. O profeta Isaías disse: roupagens formosas é o que o Senhor tem para a sua igreja. Talvez hoje você arrancou algumas vestes que já estavam tentando entrar em você novamente. Essa é uma noite de você dizer não para o inimigo, porque Deus tem uma estratégia para você vencer as suas batalhas. Mas as batalhas em Deus você não vence com as roupagens das trevas. O Espírito de Davi está sobre você, para que você ande com a roupagem sacerdotal, uma roupagem de intimidade, que tem relacionamento com Deus. Talvez muitos falaram: Davi, você não vai nem ameaçar Golias com essa roupa. Pelo menos a roupa de Saul é uma roupa cheia de ferros. Já viram aqueles filmes, né? Olha a couraça da roupa de Saul. Olha, se ele chega, pelo menos ele intimida. Mas a intimidade que Davi queria não era a que estava por fora, mas a que estava por dentro dele. Porque era uma luta de espírito contra espírito. O espírito de Davi, que era o espírito de Deus, contra o espírito dos filisteus, que estava em Golias. Entendem? Não era roupagem externa. Então o teu espírito precisa estar com vestes novas. Que você acesse esse mês dizendo não para as roupagens do inimigo. Muitos vão tentar colocar as roupas de volta. Só mais uma vez, vamos, não tem problema, não precisa disso tudo. Vai voltar para lá de novo para adorar. Pandemia, aglomeração. Fique em casa, fique em casa, fique em casa, fique em casa. Mas vamos pro barzinho comigo. Mas vamos pro lanche comigo. Mas fique em casa na hora de ir para a igreja. Não vai, não vai, não vai. Roupagens tentando ser colocadas em você para esfriar você. Porque o inimigo sabe que com as roupagens dele você não vence batalha nenhuma. Ele é que te vence. E ele quer te vencer. Colocando uma roupagem que representa algo por fora, mas não quer dizer nada por dentro. As suas roupagens hoje são roupagens formosas. São roupagens santas. São roupagens de um sacerdócio. São roupagens de quem tem uma vida com Deus, de quem ama a Deus. Não vai abrir mão das coisas espirituais.